Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aleluia, amém, aleluia, amém. Digo aleluia, 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 amém. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Vós foste, ó Senhor, um refúgio para nós. 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 Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 18. É o 18º domingo do tempo comum. É o título que está aí no nosso jornalzinho. Domingo do tempo comum. E nesse final de semana, como em todos os outros finais de semana, a cada domingo a palavra de Deus nos traz um tema para refletirmos sobre ele ao longo da semana. Domingo passado, Jesus ensinava os seus discípulos a rezar. Portanto, mostrava que através da vida de oração, nós nos aproximamos de Deus. E nesse final de semana, as leituras vêm com o intuito de nos questionar sobre a nossa postura diante dos bens desse mundo, sobre a nossa postura diante do ter. E ao mesmo tempo afirma que não são eles que dirigem a nossa vida. E nós vamos perceber isso meditando essas três leituras que acabamos de ler. Primeira leitura, livro do Eclesiastes, o capítulo 1. O livro do Eclesiastes foi escrito mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E o versículo 1 do capítulo 1 diz que esse livro foi escrito pelo rei Davi. Mas há controvérsias, porque Davi não viveu 300 anos antes de Cristo, viveu muito mais. Mas não interessa quem escreveu o livro do Eclesiastes. O que interessa é o seu conteúdo. Por isso nós vamos analisar um trecho, esse trecho que nos foi proposto, que nós vamos ter a oportunidade de ver só nesse domingo, ao longo de todo o ano. E o que tem de mais importante nesse livro, o principal tema é a vaidade das coisas humanas.
E aí a gente olha para a situação do povo pelo qual foi destinado esse livro. Um povo que vivia mergulhado no desespero. Um povo que estava sendo explorado. Um povo que não via perspectiva de esperança nenhuma. Não via um futuro melhor. Que vivia mergulhado na ilusão. Iludidos que dias melhores viriam. Então eles começam a se apegar àquilo que eles conseguem. E aí o autor vem dizer, e vem desmontar, e vem dizer que tudo aquilo que eles acham que é ideal, não contribui para a felicidade do homem. E o que é que eles achavam que era ideal? A riqueza, o poder, o prazer, a fama, uma boa condição social. E aí ele pergunta, lá no versículo 2, que proveito o homem vai tirar de tudo isso? Se gastar a sua vida correndo atrás somente disso. Então o livro parece que é um livro pessimista, acerca da realidade que eles estavam vivendo. Dá a impressão, quando lê esse livro, que viver não vale a pena. Dá a impressão que o livro tenta nos colocar para baixo, que nós nunca vamos encontrar uma sabedoria verdadeira, que nós estamos condenados a repetir os mesmos fracassos que repetiram lá 300 anos antes de Cristo. Que o esforço do homem ao longo de toda a sua vida é inútil, não vale nada. Fala que é impossível conhecer a Deus. Fala que a morte está sempre nos rondando. Portanto, é um livro que não responde a nenhum questionamento, mas vem denunciar o fracasso da sabedoria humana. Vem denunciar o fracasso da sabedoria tradicional. Aquilo que nós achamos que de fato é ser sábio. E no texto de hoje, o autor vem dizer que o esforço do homem, ao longo de toda a sua vida, não serve para nada. Para que ficar correndo atrás de coisas? Para que ficar construindo coisas, se depois nós vamos deixar tudo aí? E quando ele faz referência à vaidade, tudo é vaidade, ao longo do livro do Eclesiástico ele repete isso 25 vezes. Para deixar bem claro que muitas vezes a nossa vida não passa de uma mera vaidade. A gente gasta a nossa vida correndo atrás daquilo que vai ficar aqui. E de repente, Deus pede conta da nossa vida, e o que é que nós vamos levar para Deus? As minhas mãos vão chegar lá no céu como? E nós sabemos que o sinônimo de vaidade é o orgulho. O sinônimo de vaidade é a soberba. E uma pessoa que é vaidosa, ela com muita facilidade, ela também se transforma numa pessoa gananciosa, que só pensa em si. E a primeira leitura de hoje vem bem ao encontro disso. O livro não conclui, mas nós podemos concluir, iluminados pela fé, que a verdadeira felicidade nós vamos encontrar somente em Deus. Só Deus é capaz de dar sentido para a nossa vida. Não é as coisas que eu acumulo nesse mundo. Até porque, ontem eu dizia para as crianças, hoje nós vivemos num mundo em que se cria com muita facilidade necessidade na nossa vida. Nós temos um celular e no ano que vem já se cria necessidade de comprar outro mais potente ainda. E no outro ano se cria necessidade de comprar outro, achando que aquilo vai completar, muitas vezes, um buraco existencial que tem lá no meu coração. E aí nós vamos consumindo, nós vamos comprando, achando que aquilo vai preencher o nosso vazio. E nós vamos criando um vazio ainda maior. Porque não é isso que traz felicidade. O livro diz que o que traz felicidade é a minha intimidade com Deus. Existem pessoas que não têm absolutamente nada, mas são extremamente realizadas, são felizes, porque sabem em onde procurar, porque sabem que da intimidade com Deus brota a felicidade. Depois da nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses, o capítulo 3,
Já faz alguns domingos já que nós estamos lendo essa segunda leitura, a carta aos Colossenses. Lá na primeira vez que nós lemos esse ano, São Paulo dizia para aquela comunidade assim: nós não precisamos buscar coisas para completar a nossa fé. Nós precisamos é de Cristo. São Paulo dizia: só Cristo basta na nossa vida. E eu até dizia que quem pensa que participar da missa todo domingo é céu garantido, está completamente enganado. Pode ficar 200 anos participando da missa e quando fechar os olhos nesse mundo, vai abrir lá nos braços do encardido. Porque não foi capaz de amar, porque não foi capaz de ser solidário com os outros, porque o corpo estava aqui, mas o coração estava lá fora, tramando contra os outros, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Como é que Cristo entra num coração assim? Então eu fico aqui com o corpo presente, mas o meu coração está lá fora. Eu posso dizer que muitos aqui, o coração está lá na cozinha, pensando como vai ser o almoço de hoje. Por isso é preciso estar com o corpo e o coração em Deus. Quando a gente consegue sintonizar o nosso coração no coração de Jesus, no coração de Deus, nós vamos ser felizes. As preocupações continuam existindo, mas eu passo a olhar para elas com outros olhos, com a certeza de que Deus olha comigo. E aí São Paulo continua dizendo assim: então, depois que a gente faz opção por Cristo, nós precisamos ser batizados. Pelo batismo, a vida de Cristo passa a correr nas nossas veias. Quando nós somos batizados, nós deixamos para trás as coisas do mundo e abraçamos as coisas de Deus. Portanto, Cristo passa a morar em nós. No entanto, essa vida nova em Cristo, ela tem algumas exigências. É preciso fazer morrer em nós, aí São Paulo diz na segunda leitura de hoje, a imoralidade, a impureza, os maus desejos. Enquanto tudo isso estiver enchendo a nossa vida, não será possível experimentar a vida que Cristo quer nos oferecer. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. São Paulo que diz na segunda leitura de hoje. Nós não alcançamos as coisas do alto com facilidade. Por isso São Paulo está dizendo: esforçai-vos. Ou seja, diga não a situações de pecado durante a sua semana, durante o seu dia. É esse esforço que vai me garantir o céu. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. E aí nós temos o texto da segunda leitura de hoje. E ele diz que quando tudo isso acontecer, quando houver o esforço, quando nós deixarmos de lado a imoralidade, a impureza, os maus desejos, e aí nós podemos completar aqui com uma série de coisas, a fofoca, a pornografia, quando nós deixarmos de lado tudo isso, quando tudo isso for desaparecendo na nossa vida, aí sim nós seremos tudo em Cristo. É o que São Paulo diz na segunda leitura. Portanto, requer esforço. Não é algo que acontece assim, da noite para o dia. Eu preciso ir dizendo não ao longo de toda a minha vida. Por isso, eu já disse e repito, a conversão, ela não acontece da noite para o dia. Nós precisamos duvidar de pessoas que dormem pecadoras e acordam santas no outro dia. Não existe isso. Agora eu sou um convertido. Eu já escutei muito isso, inclusive da minha irmã lá em Minas Gerais. Agora eu sou uma convertida, porque eu mudei de religião. Isso não existe, gente. A conversão, ela começa, tem o dia de começar, mas ela não termina nunca. Todos os dias é um desafio. Por isso São Paulo está dizendo: esforçai-vos. E esse esforço não é um esforço de um dia só. Todos os dias eu preciso me converter. E lá no último dia da minha vida, quando eu estiver naquela cama de hospital, ou quando eu estiver naquela casa de repouso, ali eu preciso me converter, porque ali vai me faltar paciência, porque ali vai me faltar confiança em Deus,
porque ali muitas vezes eu vou ficar murmurando contra Deus. Portanto, eu preciso de conversão a cada minuto da minha vida. Da mesma forma que o meu coração bate, eu preciso que a conversão aconteça. Portanto, é algo que acontece, é algo que vai acontecendo ao longo de toda a minha vida. E por fim, nós temos o Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas, o capítulo 12. Que nós temos uma advertência de Jesus aos seus discípulos. Primeiro, alguém vai até Jesus e pede: ô Senhor, pede para o meu irmão repartir herança comigo. Então ali já estava havendo um problema de família. Um irmão mais esperto pegou a herança toda. E aí Jesus, imagina como é que Jesus deve ter ficado irritado aqui. E ele chega para aquele rapaz e fala: quem é que me encarregou de julgar ou de dividir os bens? Ou seja, Jesus está dizendo: eu não sou juiz, eu não sou um advogado que fica aí repartindo. Não. A proposta de Jesus não é essa. E aí nós temos o texto de hoje, em que ele diz: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Na verdade, ele deveria dizer isso para aquele que pegou tudo, não para aquele que foi reivindicar. Mas serviu para todo mundo a história. E ele conta essa historinha que nós lemos no Evangelho de hoje, que apresenta um homem prudente, um homem responsável, um homem trabalhador, um homem exemplar, mas que de forma egoísta e obsessiva só vivia para si. Não era capaz de viver para os outros. Esse homem do Evangelho de hoje representa para nós todos aqueles que fazem da sua vida uma busca desenfreada por bens materiais. E vão se esquecendo de tudo, se esquecem da família, se esquecem dos amigos, se esquecem de Deus. Transformam os bens materiais em Deus. E se esquecem que o sentido fundamental da existência não está ali. Esses, diz o Evangelho, são insensatos diante de Deus. Vamos entender uma coisa, gente. O que está sendo proposto nesse Evangelho não é que nós não fiquemos preocupados com o futuro. Não é que nós não tenhamos condições dignas lá no futuro, ou até mesmo de sobrevivência. Não é que a gente não faça nada para deixar para os nossos filhos. Não é isso que o Evangelho está questionando. Ele está questionando quando nós transformamos isso em prioridade e esquecendo daquilo que é essencial. Quando a nossa busca se dá somente para isso. Eu quero ter cada vez mais. Mas para que você quer ter tanto? Para deixar para os meus filhos. Meu avô sempre dizia que filho bom não precisa de herança. E filho ruim não merece. Então não faz sentido eu ficar gastando a minha vida. Agora, é preciso sim ter alguma coisa. O Evangelho não está dizendo que não é para ter. O que o Evangelho está dizendo é que nós não nos tornemos escravos disso. Que isso não seja determinante na nossa vida. Precisamos dos bens materiais, sim, sem dúvidas, mas nós precisamos muito mais da graça de Deus. Porque nós não sabemos qual é o dia do nosso acerto de contas. O Evangelho diz: ainda nessa noite te chamarão para prestar contas. Ou seja, eu gasto toda a minha vida correndo atrás de bens, e no final, esse ano eu contei a história de uma senhora que tinha lá na minha cidade, chamada Dona Candinha. Acho que vocês se lembram disso. Explica muito bem esse Evangelho de hoje. Eu me lembro que eu tinha lá os 14, 15 anos, e a nossa alegria quando voltava da escola era passar em frente à casa da Dona Candinha, para ela abrir a porta e nos levar até o seu quarto e mostrar lá o seu colchão repleto de dinheiro. Ela sentia prazer nisso. E parece que cada mês aumentava mais dinheiro debaixo do colchão da mulher. E a nossa alegria, acabava a aula, todo mundo sabia: nós vamos passar na casa da Candinha para ver o colchão dela cheio de dinheiro. E ela não deixava pôr a mão, porque ela sabia que se o moleque pegasse, saía correndo, né? E isso se estendeu por uns 2, 3 anos.
Eu já tinha quase 16 anos, eu me lembro que passava perto da casa da Candinha, uma casa bonita. E um dia nós passamos lá, a luz estava acesa e a porta fechada, e nós ficamos preocupados. Hoje a Candinha não vai mostrar o dinheiro para nós. Não era todo dia, acho que era na sexta-feira ou segunda, não me lembro. E aquilo foi se estendendo, a luz continuava acesa, então o pessoal começou a pensar, alguém deve ter roubado a dona Candinha e deve ter levado ela embora. E aí juntou um grupo lá e arrombou a porta e percebeu que a Candinha estava lá morta, do lado do colchão. O dinheiro estava intacto, não tinha levado nada. E aí chegou a perícia para fazer o que estava acontecendo, do que a Candinha tinha morrido, e para nossa surpresa veio o laudo. Candinha tinha morrido de anemia. Porque não comia. Porque pegava o dinheiro e guardava. Revela muito isso. Eu tenho certeza comigo que Candinha não foi para o céu de uma vez só. Candinha deve ter ficado um bom tempo no purgatório, porque ficou avarenta ao longo da vida. Tirava da própria saúde para poder guardar, para quê? Para deixar ali. É daí que vem aquela expressão lá de Minas Gerais também, que caixão não tem gaveta. Nós não vamos levar nada, gente. O que nós vamos levar é a nossa vida voltada para Deus. E isso não precisa de bens materiais para comprar. Precisa só de disposição. Precisa esforçar para alcançar as coisas do alto. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesta missa que estamos celebrando e que Ele nos faça homens e mulheres que se esforcem todos os dias para buscar aquilo que é do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.